Apocalipse 16, verso 13 e 14. 3 espíritos semelhante a rãs. 16, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém? Podeis assentar, vamos aprender. Queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, eu quero falar só para quem gosta de aprender. A Bíblia Sagrada é cheia de simbolismo, principalmente o livro do Apocalipse. Então, o simbolismo é muito usado no Apocalipse, de forma que uma mesma mensagem, ela pode ser aplicada em vários sentidos, dado a sua riqueza em simbologia. E vocês sabem que as rãs eram considerados, segundo está escrito em Levítico 11, 41 a 44, uma coisa imunda, peçonhenta. Houve uma praga de rãs no Egito, e é um animal degradante, um animal imundo. Então essas rãs, elas estão na Bíblia como possuindo 3 espíritos semelhantes a elas mesmas. Estes 3 espíritos se aplica hoje à trindade maligna: o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão é uma figura simbólica de Satanás. A besta é uma figura simbólica do anticristo. E o falso profeta é uma figura simbólica de um precursor das falsas doutrinas. Então nós temos aqui 3 espíritos semelhante a rãs. E nós vamos refletir sobre esses 3 inimigos da igreja, que podem exemplificar esta batalha ideológica representada pelas rãs do Apocalipse 16. A primeira rã que nós aplicamos dentro da teologia e dentro da hermenêutica é a rã chamada rã do liberalismo. E vou falar sobre isso. A segunda rã é a rã do sincretismo religioso. E a terceira rã é a rã do secularismo, da vulgarização da palavra. Então são 3 espíritos semelhantes a rãs. Como é que atua esse espírito do liberalismo em nossos dias? O espírito do liberalismo, ele atua nos princípios morais da igreja. Há 3 princípios que se salvaguarda dentro da igreja: o princípio moral, o princípio ético e o princípio cultural ou educacional. Eu quero parafrasear esses 3 princípios e dizer-lhes que todo homem e toda mulher educada são espirituais, porque a educação, ela não combina com falta de espiritualidade, nem espiritualidade combina com falta de educação. Toda mulher e todo homem espiritual é sensível, é maleável, é acessível, é terno, é meigo, é compreensível e é fácil de perdoar, porque a espiritualidade, ela nos quebranta, ela nos deixa doce, agradável. Todo mundo gosta de ter um amigo e uma amiga espiritual.
A gente gosta de sentar perto de uma pessoa espiritual. A gente gosta de orar perto de uma pessoa espiritual. A gente gosta de viajar com uma pessoa espiritual, porque ela nos influencia para o bem. E hoje nós estamos procurando de microscópico e estamos encontrando dificuldade de encontrar pessoas espirituais. As pessoas são muito nervosas, quase nada, destemperada, e isso tem levado a uma regressão espiritual no cristianismo de nossos dias. Então Deus nos chamou hoje para as nossas contas. Nós vamos tomar uma decisão hoje extremamente difícil, mas praticamente real e verdadeira. Nós não somos a igreja de Laodiceia, nós somos a igreja de Filadélfia, que significa fraternal. Então, esse liberalismo atua nos princípios morais. A teologia liberal é progressista. Ela não ensina sobre o pecado como está na Bíblia, mas desconstrói os valores espirituais, de forma que são pecadoras. Então o Evangelho, irmão, ele veio dado por Deus para nos lapidar. Nós somos diamantes, e todo diamante ele tem perfurações, e nem por isso ele deixa de ser diamante. Agora, quanto mais lapidado, mais ele dá um tom agradável aos olhos. Então a palavra de Deus está aqui para lapidar os diamantes que estão aqui. O tempo nos traz perfurações, o tempo nos machuca muitas vezes, o tempo às vezes desconstrói a nossa própria história, porque derrotas e vitória nos habitam. Como diz a Bíblia, aquele que estiver em pé, olhe para não cair, e só cai quem está em pé. Quem está deitado não vai cair mais. Então cada um de nós devemos dar graças a Deus por estarmos em pé nesses dias difíceis. Então esta primeira rã, ela mostra o liberalismo nas igrejas. O pensamento liberal deu início a um processo chamado processo de apostasia religiosa. E a apostasia religiosa, ela vem com 3 predicativos. Primeiro, ela inverte os valores. Segundo, ela quebra os paradigmas. Terceiro, ela remove os marcos antigos. Isso é apostasia religiosa, a quebra dos valores, porque na igreja não se titulariza vantagem a quem tem talento. Na igreja se titulariza vantagem a quem tem caráter, porque tem pessoas que têm talento, mas não têm caráter. E a senha da igreja não é talento, não é falar muito em línguas, não é pregar bonito, é ter uma vida digna do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque as minhas fraquezas humanas não invalidam as verdades de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse liberalismo, ele entrou nas igrejas, e as pessoas não estão atidas ao que está certo, as pessoas estão atidas ao que dá certo. E nem tudo que dá certo significa espiritualmente, significa moralmente, significa doutrinariamente que esteja certo. O caso do povo hoje é gente, é povão. Não interessa como estão as pessoas vêm para a igreja e o altar se torna, aleluia, um lugar de ofertar coisas boas, autoestima, mensagem de autoestima, e os crentes estão ficando mal acostumados. Quando a palavra pesa um pouquinho, eles não suportam e já querem trocar de igreja. Mas Deus está aqui para lapidar os diamantes com a sua palavra. Quem é diamante de Deus, levante a mão e dê glória ao Senhor. Deus vem para reativar a igreja, porque nós estamos abrindo para um processo relativista.
O que foi determinado pela palavra de Deus como verdade. Nós vivemos hoje no tempo da igreja de Laodiceia, a igreja que foi vomitada da boca do Senhor. Mas eu louvo a Deus, porque mesmo nesse período caótico, onde se inverte os valores, onde se quebra os paradigmas e onde se remove os marcos antigos, ainda tem um remanescente fiel nesta terra, que ama a palavra de Deus. Evangelho é comprometimento com a verdade, e a Bíblia diz: só anda seguro quem anda na verdade. A verdade liberta, a verdade regenera, a verdade transforma, a verdade dá dons, a verdade esquadrinha, a verdade justifica, a verdade restaura, a verdade fortalece, a verdade abre caminho, a verdade dá dons, a verdade traz a presença de Deus para dentro do seu coração. Ande na verdade, ame a verdade, creia na verdade, tenha a verdade, leve a verdade, pregue a verdade, fique na verdade. A verdade vos libertará. Esta primeira rã é a rã do liberalismo anacrônico. Liberalismo que atua nos princípios morais. É a teologia liberal e progressista, que ela não ensina que pecado é pecado. As pessoas estão morrendo dentro da igreja com pecado encoberto, com CPF espiritual estragado, e os pastores estão dizendo que ele está bem, que tudo vai dar certo. Não vai dar não, só dá certo quando confessa o pecado e abandona. A Bíblia diz: aquele, pronome pessoal em caso oblíquo, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará, não é alcança, é alcançará misericórdia. O verbo está no pretérito futuro, porque após a confissão há o fruto do arrependimento, e as pessoas vão dizer: fulano mudou mesmo, a sua confissão é verdadeira, o fruto do Espírito está aparecendo na sua vida. Não existe paliativos para o pecado. Essa é a doutrina da martiologia. Pecado é pecado em qualquer lugar, aqui ou lá na Paraíba. Pecado é pecado, e ele não sai com comprimido, ele não sai com detergente, ele não sai com religião, ele só sai com confissão e abandono. É uma mensagem que não soa mais aos ouvidos. É uma mensagem que não dá ibope. É uma mensagem que o pregador não é exaltado e paparicado. É uma mensagem que quem está no problema tranca logo a cara e dá vontade de ir embora, e o banco começa a ficar como uma sebe de espinho, mas Deus vai continuar a falar. E essa rã do liberalismo, ela vai ter que sair de nosso meio, em nome de Jesus. As pessoas estão com a alma doente. Eu estou escrevendo um livro sobre as 10 maiores doenças da alma. Já estou com 138 páginas. Ele vai ficar com 270. E uma das doenças da alma é a angústia. As pessoas estão na igreja, mas angustiadas. E você procura a igreja e ela foge da palavra, foge do louvor, foge da oração. Ele está aqui, mas a mente está longe. A angústia é um véu intransponível.
E essa palavra angústia das nações, no original grego é aporia. E a palavra aporia quer dizer incapacidade de se encontrar saída. Se você está angustiado, minha irmã, não existe saída na psicologia, não existe saída na sociologia, não existe saída na religião. A única saída está em Jesus Cristo. Aleluia. Você não entendeu? Eu também não vou repetir mais. Só tem saída em Jesus para a angústia. As pessoas estão morrendo de depressão, porque a angústia ela degenera-se, ela torna-se em depressão. As pessoas ficam deprimidas, recuadas, acuadas, e até na igreja tem pessoas deprimidas, semblante fechado, semblante caído. Isso é depressão que está chegando pela angústia. Deus sabe que este problema que você está vivendo não se resolve com psicólogo. Este problema que você está vivendo, só quem pode resolver ele está aqui esta noite, é Jesus de Nazaré. Levante as suas duas mãos para os céus, feche os seus olhos e receba agora da parte de Deus a liberação de uma palavra que eu vou soltar agora. Deus manda eu soltar uma palavra profética. Todos que vieram esta noite com angústia na sua alma, comece a receber agora a liberação, aleluia, de uma grande vitória na sua vida. Sua vida não será mais a mesma. A partir desta noite, a glória de Deus vai voltar a ocupar o lugar da sua vida. Rabacala Soriantia Darabai. Aleluia, 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 aleluia. Três espíritos semelhantes a rãs. Que coisa interessante. Aleluia, 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 aleluia. Está dando liberalismo. O que vale hoje é o que dá renda. O que vale hoje é o que dá renda, é o que dá resultado. Não importa como a pessoa esteja. E as pessoas estão morrendo. Estão morrendo porque há um tribunal dentro de nós chamado alma, que trabalha com outro tribunal chamado consciência. A consciência trabalha com a alma. E quando a alma está abatida, o espírito não tem mais comunhão com Deus. Porque tudo que vai para o espírito tem que passar primeiro pela alma, como a sede das nossas emoções. Se Deus sarar a tua alma hoje, mas pastor, como é que eu posso sarar a minha alma se eu não tenho força nem para me expressar? Olha que meu semblante caiu, que eu estou cabisbaixo, eu não tenho força, me ajude. Eu sei que você está passando um problema difícil. Eu sei que esta rã está lhe perturbando. Eu sei o que você veio aqui, e essa igreja hoje é o seu pronto socorro espiritual. Eu sei que você não vai sair daqui sem uma resposta. Eu sei o que isso está lhe preocupando demais, e você não tem mais como conjugar o verbo da oração. Você não tem como adjetivar mais a oração. Não tem problema. Quando lhe faltar palavras, vai lhe sobrar um gemido. Quando lhe faltar o verbo para orar, vai sobrar um gemido.
E você tem um Deus que transforma gemidos em palavra, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei o sapato apertado que está calçando, mas eu sei também que o Deus a quem você ama está aqui para liberar as correntes, para partir as cadeias e para lhe trazer uma vitória retumbante, extraordinária na história da sua vida. Você não veio aqui em vão. Aleluia. Ensarrando o liberalismo teológico, dessas mensagens de autoajuda, todo mundo prega a mesma coisa, parece um playback, está cansando a gente. Parece que se decora um com o outro, decora as coisas e fala, palavra de efeito, mas não resolve o problema. O problema é no miolo, não é na casca, é nos anais da alma. Esse problema, essa operação só pode ser feita pelo Espírito Santo. Ele tem um bisturi espiritual para sacar este mal da sua alma hoje. É hoje que você vai sair daqui liberto, cantando o hino da vitória. É hoje. Três espíritos semelhante a rãs. O segundo espírito, a segunda rã, é a rã do legalismo. Tá tudo bem, você não precisa orar, o sacrifício Jesus já fez. Você não precisa sacrificar mais nada. É o liberalismo anacrônico. Tudo tem que ser diet, tudo tem que ser light e tudo tem que ser denorex. Não há compromisso verdadeiro. E evangelho é compromisso. Evangelho é compromisso com Deus. No evangelho você não faz o que você quer. No evangelho você não diz o que você quer. No evangelho você não vai para onde você quer. No evangelho quem manda em você é Jesus Cristo. Quem deve tomar as rédeas da sua vida é Jesus Cristo. Paulo disse: eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Esta noite Deus vai soltar essas amarras que te prende nesse liberalismo terrível, anacrônico, sem compromisso. De primeiro você namorava, noivava e casava. O diabo disse: vou colocar mais um adendo nesses sentimentos. Ficar. O que é ficar? É um namoro sem compromisso. Um jovem pode ficar com 20 moças, ele não tem compromisso. É light, é diet, é denorex. Eles querem quebrar os valores da igreja. Eles querem quebrar a pedagogia doutrinária da igreja do Senhor. Mas a igreja é igreja. Igreja é organismo espiritual. Igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja tem o Espírito Santo sobre ela. Aleluia. E aonde o Espírito está, há um critério de seleção. Porque um dos fundamentais papel do Espírito Santo na igreja, nesse tempo de liberalismo, não é apenas convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não. Um dos papéis do Espírito Santo na igreja é prescrutar a vontade de Deus e trazer a vontade de Deus para a igreja. Ele sonda, ele prescruta e ele revela o querer de Deus para nós.
Esta noite só há culto bom. Não é porque o pregador é famoso, não é o pregador que tem 70 anos pregando, não tem nada disso. Culto bom é o culto onde o Espírito Santo está trazendo a presença de Deus para nós. Culto bom é onde o homem desaparece, onde a figura antropológica desaparece e aparece agora a figura teológica. O Cristo Jesus, o Cristo em potencial, o Cristo glorioso, o Cristo que cura, o Cristo que batiza, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que cura, o Cristo que faz milagres acontecerem. É claro e é óbvio, quem é crente mais velho do que eu, talvez não tenha ninguém aqui mais velho. Hoje eu sou o pastor, quarto pastor mais antigo do Brasil, da Convenção Geral. Eu sou 517. Então, quando eu fui consagrado a pastor, só tinha 517 pastores no Brasil. É claro que os tempos mudaram. É claro que a formação das pessoas mudou, mas a palavra é a mesma. Balassoura vai. É claro que eu estou na Assembleia de Deus. É claro que na Assembleia de Deus se fala em línguas estranhas. E é interessante que Paulo faz questão de chamar de línguas estranhas. Por que é que é estranha? É estranha porque não é daqui. Se fosse daqui, eram línguas conhecidas. Se eu falar em francês, o diabo sabe. Se eu falar em inglês, o diabo sabe. Se eu falar em espanhol, o diabo sabe. Mas se eu falar em línguas estranhas, então eu gostaria, para o nosso bem, que o instrumental, vocês aqui, eu quero incentivar vocês a voltar a orar em línguas estranhas nos cultos. Eu quero incentivar os meus colegas pastores, que às vezes a gente chega na tribuna com essas cadeiras confortáveis, cruza as pernas e parece que estamos num show. Não, isso aqui é altar. Altar é lugar de morte, altar é lugar de sacrifício. Xarabacala mandaraia. Levante as mãos os crentes da Assembleia de Deus, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Nada de formalidade. Três espíritos semelhante a rãs: formalismo, legalismo, humanismo. Estamos na época do humanismo, onde o homem é o centro das atenções. Está chegando o grande pregador. Apague as luzes e toque o clarim, que ele vai chegando. Seu séquito vem com ele e ele fica todo inchado, pensando que é sem ser. Nunca existiu um grande pregador. O que existe são grandes mensagens colocadas em vasos de barro. Temos este poder em vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não do homem. O que é que você acha? Vamos fazer uma propositura e uma análise. Eu saí a 2.600 quilômetros para chegar aqui. 2.600. Com que propósito eu cheguei aqui? Claro que um dos propósitos relevantes é rever o pastor Mazinho e sua família.
Reverendo Pastor Ronieri, que são amigos incondicionais, Pastor Neto. Mas esse não é o propósito excêntrico, fundamental, consonante, pedagogicamente didático. Não. O meu propósito dessa noite aqui é sair daqui mais crente. Eu não vim aqui, eu não estou num cinema, eu não estou num teatro, eu não estou numa casa de show, eu estou numa igreja pentecostal, batizada com o Espírito Santo. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo, levante as duas mãos. Levante bem alto as duas mãos. Feche seus olhos agora, aonde você estiver. Comece a orar agora em línguas estranhas. O único idioma que o diabo não conhece. Oh, aleluia, oh, alebassuriante, omendaia, la consciente andarabaio. Aonde estiver um crente da Assembleia de Deus, seja ministro ou não ministro, receba a renovação espiritual do seu ministério. Aleluia. Não me digam que eu sou saudosista, porque trago comigo as marcas de uma igreja brasileira que nadava na dimensão do Espírito Santo. A igreja cresceu, e junto com o crescimento, cresceram os problemas também. Na área vocacional e ministerial, e como se inverter os valores. Para separar um homem a ministro, hoje vai na enxurrada. Enchemos nossos altares de pessoas que não representam a essência do verdadeiro Pentecostes. Eu tenho 53 anos no Evangelho e louvo a Deus, todos os dias eu oro em línguas estranhas. Todos os dias sem falhar Às vezes é 5 minutos, às vezes é meia hora, às vezes é 1 hora, às vezes é 1 minutinho, mas oro. Porque quando eu oro em línguas estranhas, amigo, você não quer fazer isso, é problema seu. O meu espírito ora bem e eu sou edificado. Aleluia. Porque quando eu oro em línguas estranhas, em espírito, eu falo de mistério. E em mistério só quem entra é quem é onisciente. Só o nosso Deus entende. Nós estamos desprezando as línguas estranhas. E precisamos voltar na Assembleia de Deus a orar em línguas, muitas línguas. Porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas. Mas não fica só nisso, tem um dom de língua, mas não fica só nisso, tem um dom de variedade, mas não fica só nisso, tem um dom de interpretação de línguas. Aleluia. Tem muita coisa para nós prosseguir. Nunca fique um dia sem orar em línguas. Você vai definhando no espírito, vai morrendo. Você perde a sensibilidade auditiva. Você ouve, mas não desce ao coração. Perdeu a sensibilidade por falta das línguas. Quando oramos em línguas, nós aumentamos a nossa koinonia, a nossa comunhão com Deus. Nós entrelaçamos os laços com o Senhor. Eu gostaria que esta noite fosse uma noite só de línguas estranhas.
Eu gostaria, porque eu sei o valor disso. Eu sei o que representa essas línguas estranhas para a igreja. Eu sei. Por isso que eu dou evasão ao dom de línguas. Mas se o altar não ora em línguas, como é que eu posso exigir da igreja? Parece eu te homendarava. Como é que eu posso exigir da igreja? Fala a verdade, senhores. Balassora bacaladara sócia. Elício mandaraço. Elícia labais. E era nestas horas que as pedradas comiam na nossa igreja. Lá na Paraíba, o povo ajoelhado orando em língua e a pedra comendo. Foi o período que mais a igreja cresceu. Xarabá, período da perseguição. Vai voltar a perseguição. Ou volta para o altar ou morre. Ou volta para o altar ou vai morrer. Alassaramácia. Vai voltar a perseguição no Brasil e no mundo. Seremos levados perante governadores. Muitos serão presos e já começou. Vai chegar a hora que eles vão dizer: você permanece sendo crente, se negar, será livre. E você vai ter uma opção para fazer. Se tiver cheio do Espírito Santo, você vai morrer, mas não vai negar. Levante as duas mãos e diga: Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo agora. Leishoria sentio mandaraba. E cassoriantio mendalabasu. Aleluia. Vivemos uma confusão pedagógica de falsos ensinamentos. E você não sabe quem é quem. Você vai para a televisão e vai ouvir as pregações na televisão, e a coisa está tão invertida que você fica confundido. O telefone celular é muito bom, ele está atrapalhando muita gente. Você já pensou um telefone celular ligado na hora do culto? Eu pregando aqui e você conferindo no celular. Isso rouba a espiritualidade do povo e a sensibilidade espiritual. Passou daquela porta para cá, desliga tudo que é celular e se liga em Deus, para você não voltar vazio para casa. Amanhã é outro dia. Amanhã é um dia de disputa. Amanhã é um dia de afrontas. Amanhã é um dia de decisão. Então você precisa renovar aqui hoje. Você não pode, não deve sair daqui vivendo um cristianismo melancólico, um cristianismo de Laodiceia, morno, estéril. Como é que você... Eu estou vendo algumas pessoas que chegaram aqui, mas do mesmo jeito que chegaram estão. Irmão, sabe, não parece mais seres humanos, parece autômatas, robô. Porque as pessoas chegam na igreja, pastor, eles não choram, não tem, nem lenço tira, porque para que lenço? Não tem lágrima.
E o sinal de um avivamento é lenços. Aleluia. Nós estamos esperando Deus fazer tudo, mas Deus não vai fazer se você não quiser. Você tem uma parte nisso. Aqui não é espiritismo, aqui é cristianismo. No espiritismo o diabo arromba a porta e entra. No cristianismo ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. É diferente. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Faça somente um gesto agora, piedoso. Segure na mão do seu irmão só um minutinho. Por que é que eu pedi para você segurar a mão? Por causa da Bíblia. 2 é melhor do que 1. Agora é engraçado, se você dois está segurando na mão do outro e ele está tão gelado como você, porque aí eu quero recorrer agora. Olha para mim, você que é engenheiro, você que é engenheiro elétrico, eu vou recorrer agora à lei da física. Só pode haver energia quando 2 polos se encontram, um negativo e um positivo. Então um crente frio tem que segurar na mão de um quente, porque 2 frios não dá fogo. A gente segura a mão por formalidade só. O pregador pediu, eu vou segurar, mas não está sentindo nada. Mas mesmo assim, levante a mão dele com a sua para o céu e deixa o povo olhar para o teu rosto. Deixa o povo olhar para a tua cara. A unção de Deus dos últimos dias é uma unção coletiva. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem sim, por que não? Ela é sorabandaraia. Oh, quem é pentecostal, me dê um sinal agora. Aonde estão os crentes barulhentos, pentecostais, assembleando de raiz? Assembleando de raiz. Lechorebacassancho Rision Dalaya Darabaios. Aleluia! Que coisa gloriosa! Receba o renovo, receba batismo com o Espírito Santo, receba dom de línguas, receba dom de variedade de línguas, receba dom de profecia, dom de sabedoria, dom da ciência, interpretação das línguas. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Deus abençoe a sua igreja. Podeis assentar, meus irmãos. 9 horas, a hora do pastor encerrar.